Olá, muito feliz de te ver por aqui. Mais feliz ainda porque hoje tem novidade. Hoje nós vamos dar início a uma série nova. O nome dessa série é Tempo de Crescer. Olha só que bacana. Se é tempo de crescer, é um sinal que nós vamos aprender muita coisa nova, muita coisa diferente de tudo que a gente ainda não ouviu, não viu. Então vocês fiquem bem ligados para não perderem os vídeos nem as aulas presenciais, porque eu tenho certeza que vocês vão amar tudo que está vindo por aí, tudo bem? Então hoje, para começar, nós vamos falar sobre Saulo muda seu caminho. Olha só que bacana. Então antes de começar, nós vamos o quê? Orar, né? Vamos agradecer a Deus por essa série nova, por esse novo tempo de estudo, né? Então feche seus olhos, amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, que por essa série nova, por esse novo tempo, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, sobre cada uma dessas crianças que está assistindo esse vídeo, colocando, Senhor, sobre eles a tua proteção, a tua capacitação, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, guardar cada estudo, cada ensinamento, Senhor, em seu coração, Senhor, para que o seu nome seja glorificado, Senhor, em tudo aquilo que eles fizerem, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a tua paz, Senhor, no coraçãozinho deles nesse momento, Senhor, para que eles possam assistir essa aula tranquilamente, Senhor, para que nada se percam, Senhor, em nome de Jesus. E que durante, Senhor, esse estudo, o Senhor possa abrir a mente de cada um, Senhor, colocando aquilo, Senhor, que te apraz, aquilo que te convém e tirando, Senhor, tudo aquilo que não é de ti. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Esteja conosco, Espírito Santo de Deus, durante esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, quando nós falamos Saulo muda seu caminho, quando nós falamos que alguém muda o seu caminho, é porque ela está indo numa direção e de repente ela muda o sentido e vai para outra direção, certo? A Bíblia diz assim lá em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram as novas. Amém? Então, quando nós estamos em Cristo, as coisas novas vão vir, vão acontecer. E as coisas das velhas ficam para trás, né? Então, vocês se lembram da borboleta? Eu vou colocar aqui uma imagem de uma transformação de uma borboleta. Quando ela ainda está no casulo ali, ninguém imagina, né, o que vai sair dali, mas há uma transformação. Dali ela vai crescendo, né, tem um tempo dela evoluir e de repente ela sai ali, olha, uma linda borboleta, certo? Então, é mais ou menos isso que acontece, né, é só um exemplo do que acontece de quando nós somos transformados, né? Nós mudamos e nós mudamos de dentro para fora. A gente só não muda fisicamente, nós não mudamos o corte do cabelo, nós não mudamos a nossa altura, eu cresci, não. A gente cresce, a gente muda por dentro, espiritualmente, a nossa mente ela é renovada com as coisas de Cristo, com as palavras de Deus, amém? E aí hoje nós vamos entender e conhecer e saber, né, como que foi essa mudança na vida de Saulo, amém? Então, antes de começar a falar sobre a conversão, a mudança de Saulo, eu trouxe uma foto aqui para mostrar para vocês, olha só. Mostrar aqui para vocês, dá para ver direitinho? Quem que vocês conhecem? Olha que foto antiga, é preto e branco, uma menina com cara de brava, até hoje. Mas olha só, quem que vocês acham que é? Vocês conhecem essa menina? Bom, quando essa menina aqui, olha, era apenas uma menina, era uma criança, os pais dela, né, não sabia que o que ela ia ser quando crescesse. E nem ela sabia, né? Essa menina, para você que não adivinhou ainda, essa menina sou eu. Então essa menina, quando eu era criança, eu não tinha ideia
do que Deus iria fazer na minha vida, que eu seria professora de vocês, né? Que eu ia um dia aceitar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, e que ele faria de mim uma professora para ensinar vocês. E assim, mas Deus já tinha esse plano, né? E hoje a gente vai falar sobre a conversão de Paulo, de Saulo, para entender assim que Deus tem um plano. E a história do apóstolo Paulo começa quando ele era ainda um bebê, quando ele era ainda uma criança, né? Vamos começar aqui a contar a história dele desde quando ele era uma criança. Bom, Saulo, ele nasceu, eu trouxe até umas figuras hoje para mostrar para vocês. Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso, poucos anos depois de Jesus ter nascido em Belém. Como era de costume entre os meninos judeus, desde pequeno, Saulo começou a aprender sobre o Antigo Testamento. Então, ele sabia sobre os 10 mandamentos, ele sabia a história de Moisés, ele sabia a história da Arca de Noé, ele sabia as histórias do rei Davi. Bom, quais outras histórias vocês acham que Paulo sabia? E aí, por volta de 12 anos de idade, ele foi estudar com com um dos melhores professores da região judaica. Ele foi estudar com o professor Gamaliel. E Saulo cresceu assim, ele cresceu amando muito a Deus e a sua palavra. Então, e além de aprender sobre a Bíblia, né, ele também aprendeu uma profissão que era muito comum em Tarso, que era fazer tendas. Ele aprendeu essa profissão. Então, quando ele se tornou um adulto, ele continuou muito religioso, tanto que ele se tornou um fariseu. Vocês sabem o que é um fariseu? Bom, um fariseu é um partido religioso e político da Palestina, nos tempos do Novo Testamento. Os fariseus queriam cumprir todas as leis de Moisés, eram importantes na época e também eles eram muito religiosos. Então ele se tornou um fariseu, certo? Então Saulo, ele acreditava que só os ensinamentos dos fariseus eram verdadeiros, que nada mais era verdadeiro. Ele não cria em Jesus, ele não cria que Jesus era o Messias, que era o Salvador. Então foi por isso que ele ficou muito bravo quando ele soube que um grupo de pessoas estavam dizendo que Jesus ele era o Messias, que Jesus ele veio para nos salvar, para nos resgatar. Então ele começou a odiar todo mundo que falava sobre Jesus. Ele odiava o Filho de Deus, olha só. Então, e ele achava que era um erro muito grave, que as pessoas estavam cometendo tipo um crime se falasse de Jesus. E aí, o que ele fez? Ele começou a perseguir a cara dele de mal, ele começou a perseguir as pessoas que falavam sobre Jesus. Só que Saulo, ele começou a levar muito a sério a perseguição aos cristãos. Ele entrava nas casas para prender homens, mulheres e crianças, ele não se importava. Se falasse de Jesus, falasse que era cristão, ele entrava na casa e prendia mesmo. Os fariseus, como Saulo, eles chegavam até matar os cristãos. Olha só, eles acreditavam que crer em Jesus era uma ofensa contra Deus. Então, certo dia, Saulo ele foi até a cidade de Damasco a fim de prender os crentes de lá, e era uma viagem muito longa, mas ele fazia todo esse esforço, pois ele acreditava que os cristãos tinham que ser presos de qualquer jeito. Quando estava chegando em Damasco, aconteceu algo surpreendente. Olha só o que aconteceu quando ele chegou em Damasco. Uma luz que vinha do céu brilhou muito forte ao redor dele. Muito forte. E aí a luz era tão intensa, tão forte, que ele caiu no chão. E aí ele ouviu uma voz. A voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Já pensou? Ouvir a voz de Jesus? Foi isso que aconteceu. Ele ouviu a voz de Jesus. Então,
a partir dali, a vida de Saulo, ela mudou totalmente. Os companheiros de Saulo não viram, né, o clarão. Eles ouviram a voz. Eles não viram o clarão, mas eles ouviram uma voz. Mas eles não entenderam o que essa voz dizia e ficaram espantados, né? Bom, depois que a luz se foi, Saulo ele ficou cego e precisou ser guiado pelos amigos, né? Porque ele já não conseguia ver mais nada, ficou totalmente cego. E ele foi guiado até Damasco pelos seus amigos. E ele ficou assim por 3 dias, sem comer nem beber, pensando sobre tudo o que havia acontecido. Ananias, um homem que acreditava em Jesus e que seguia Jesus também, teve uma visão. Ele teve uma visão e Deus mandou que ele orasse, né, por Saulo. Então Ananias ele ficou o quê? Ele ficou assustado, porque ele sabia que Saulo ele era um matador de cristão. Então ele falou assim: nossa, eu vou lá orar por um homem que pode me matar. Mas o que que ele fez? Ele obedeceu a Deus, ele obedeceu e foi lá orar por Saulo, né? Então, a Bíblia, ela nos conta que na mesma hora que Ananias orou por Saulo, ele voltou a ver, ele voltou a enxergar. Saulo, ele ficou vários dias ali em Damasco, depois disso, aprendendo mais sobre Jesus e sobre salvação. Ele se tornou uma nova criatura, né? Como o texto que nós lemos no início. O texto foi assim, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram as novas. Foi assim que aconteceu com Saulo. Ele se tornou uma nova criatura. A vida dele mudou totalmente. Ele passou a ter tanta coragem, mas tanta coragem, que começou a falar do evangelho para os judeus, e ele começou a falar para todos e para aquelas pessoas que não acreditavam, para aquelas pessoas também que eram como ele, que perseguiam os cristãos, que não acreditavam em Jesus. Então, o que aconteceu com isso? Aqueles, né, que os fariseus começaram a persegui-lo e a querer matá-lo também, porque aí ele começou a falar sobre Jesus e ele começou a ser perseguido como um cristão também. E hoje essa história vai ficar por aqui. Já vou deixar você na expectativa, porque tem uma continuação aí sobre isso e vocês vão amar, porque durante essas aulas nós vamos falar também sobre as viagens de Paulo. E eu quero mostrar para vocês que a gente vai levar na sala de aula para vocês poderem verem. Por isso eu vou pedir para vocês não perderem as aulas, porque vai ter muita atividade nova, muita atividade legal, muita dinâmica, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, porque ele é bem grandão, e eu quero mostrar para vocês lá na sala de aula também, olha só. Esse daqui é o mapa das viagens de Paulo, tá? É só um pouquinho do que vem por aí. A gente vai aprender muito mais sobre Paulo, sobre suas viagens, tá bacana, né? Então não percam os vídeos, não percam as aulas presenciais. Fiquem ligados que vocês vão amar aprender esse monte de coisa nova que tá vindo por aí, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Até a próxima!